Oi, turma, espero encontrá-los novamente bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso PET 4, semana 2 do nosso PET 4. Semana passada nós começamos a falar um pouquinho de célula, falamos um pouquinho das funções das organelas celulares e agora nós vamos falar bem basiquinho a respeito do núcleo celular. Então vamos lá. Bom, quando nós falamos do núcleo celular, o núcleo vai ser formado por 4 partes principais. Então, aqui nós temos a carioteca. Carioteca vai ser o envoltório nuclear. Eu posso falar envoltório nuclear, membrana nuclear, que é o que vai segurar o material genético dentro desse núcleo. Essa carioteca, essa membrana nuclear, ela contém poros, ela é uma membrana formada, não sei se dá para perceber aqui, ó, por 2 camadas. Então, ela não é uma camada única, são 2 camadas, 2 membranas que vão formar essa carioteca. E essa carioteca, ela tem inúmeros poros que vão permitir a troca do núcleo com o citoplasma da célula. Além disso, dentro nós temos o nucleoplasma. O nucleoplasma, ele lembra muito a consistência do citoplasma. Ele vai preencher toda a parte de dentro do núcleo e ele é formado de água, proteínas, substâncias dissolvidas. E ele tem uma consistência gelatinosa. Aqui embaixo, olha, nós temos a cromatina. A cromatina são esses fios que estão aqui dentro. A cromatina nada mais é do que a molécula de DNA, o material genético, que é onde estão as informações genéticas do indivíduo. Essa cromatina é a molécula de DNA associada a algumas proteínas. E aqui nós temos o nucleolo. O nucleolo, ele parece um corpúsculo, um pequeno corpo esponjoso que vai ser formado por outro tipo de material genético que vai ser o RNA. Esse nucleolo, ele é importante porque é a partir dele que vai ser formado o ribossomo, que é aquela organela responsável pela produção de proteínas. Então, o núcleo é formado pela carioteca, que é o envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear é formado por uma dupla membrana, tem os poros, esses poros são chamados de anule e vão permitir a troca do núcleo com o citoplasma. Tem a cromatina, que nada mais é do que o filamento de DNA, onde estão as informações genéticas do indivíduo, o nucleolo, que é um corpúsculo formado por RNA. Esse nucleolo, ele é responsável pela formação dos ribossomos, que vão depois produzir proteínas, vão para o citoplasma produzir as proteínas. E o nucleoplasma, que preenche toda a parte de dentro do núcleo. Esse nucleoplasma, ele tem a mesma consistência do citoplasma. Aí, na sequência, o que nós temos? 2 tipos de célula, a célula eucariota ou eucarionte, mesma coisa, procariota ou procarionte. A diferença entre as duas, então a primeira, que é a célula eucariota, ela tem aqui, ó, o núcleo organizado, com essas 4 partes, o nucleolo, a cromatina, o nucleoplasma e a carioteca. Então, a carioteca, nucleoplasma, cromatina e o nucleolo. Então, essa célula eucarionte é a célula que tem o núcleo organizado. Essa membrana nuclear carioteca vai segurar o material genético. Enquanto que na segunda, ó, o material genético aqui na célula procarionte, ele fica aqui, ó, solto no citoplasma. Então, tem o DNA, mas é um núcleo desorganizado, não tem a carioteca. Tem o DNA com as informações genéticas também, mas esse DNA ele fica solto no citoplasma. Não tem o envoltório nuclear que nós chamamos de carioteca. Eucarionte são todas as células, tirando a bactéria e a cianobactéria. Então, quem tem célula eucarionte? Protozoários, fungos, animais, plantas. E procarionte, bactérias e a cianobactéria. Lembrando que cianobactéria é a mesma coisa de algas azuis. Aqui novamente a representação, olha, o que está aqui em roxo representa a célula, o núcleo organizado da célula eucarionte, e aqui dá para ver, ó, na célula procarionte, que o material genético está solto então no citoplasma.
Esse material genético, o DNA e o RNA, são filamentos grandes, né, formados por pedaços menores. Então, o DNA é formado por várias unidades menores que nós chamamos de nucleotídeos. O RNA, mesma coisa, são filamentos, é um filamento, um material genético, porque existe o DNA e existe o RNA. Só que são formados por pedaços menores. Esses pedaços menores que vão formar o material genético, nós chamamos de nucleotídeo. Qual que vai ser a constituição de um nucleotídeo, então? É formado pelo fosfato, que é essa bolinha azul. Essa parte em amarelo é um tipo de açúcar, que vai ser diferente no RNA e no DNA. No RNA é uma ribose, que é um tipo de açúcar, e no DNA nós chamamos esse açúcar de desoxirribose, é um outro tipo de açúcar. E o que está em laranja é a base nitrogenada. Essa base nitrogenada, existem 4 tipos no DNA, 4 no RNA. Só que 3 são iguais, ó, tá vendo? Adenina, citosina, guanina. No DNA, adenina, citosina, guanina. Então, só uma base nitrogenada é que vai ser diferente nesses 2 materiais genéticos. Aqui, ó, a uracila, que existe no RNA, e a timina, que existe no DNA. Então, RNA e DNA são materiais genéticos. O RNA está relacionado, ele está lá no nucleolo relacionado com a produção de proteínas. E o DNA? O DNA está no núcleo ali, é a cromatina, é onde tem informação genética. Tanto é que nós vamos formar o RNA a partir do nosso DNA. Então, tem o DNA no núcleo, a partir desse DNA, nós vamos formar o RNA para depois acontecer a produção de proteína. E o DNA com o RNA são moléculas grandes, formadas por pedaços menores. Esses pedacinhos menores que vão formar o DNA e o RNA, nós chamamos de nucleotídeo. O nucleotídeo é formado por 3 partes: fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Se for um RNA, o açúcar é aqui, a ribose. Se for um DNA, o açúcar é a desoxirribose. Essa é uma diferença dos dois. E as bases nitrogenadas? São 4, sendo que 3 são iguais nos dois. Uma base só que vai ser diferente. No RNA existe a uracila, no DNA existe a timina. Isso é assim, bem basiquinho, porque o detalhamento depois dessa parte vocês vão estudar para frente, tá bom? A composição aqui do RNA. O RNA, ele é uma fita só, é um filamento. Então, aqui eu teria, ó, um filamento de RNA. Geralmente, a gente faz só um risco, porque se for ficar desenhando o tal do nucleotídeo, ó, aqui eu tenho, ó, um nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo. Imagina ficar desenhando isso. Então, por isso que a gente faz só um risco representando o DNA. Desculpa, representando o RNA. Nesse caso, gente, olha, quando nós vamos representar o RNA, se vocês prestarem atenção, no RNA, a bolinha é sempre o fosfato e aqui é sempre a ribose, que é o açúcar do RNA. Isso é igual em todo o RNA. O que vai ser diferente? A base nitrogenada. A gente representa sempre pela inicial. Então, se é uma adenina, eu coloco A. É uma uracila, eu coloco U. Citosina C, guanina, eu faço aqui, opa, ficou bem feinho aqui, a letra G. Então, a gente só representa a base nitrogenada, porque fica muito mais fácil do que representar esses nucleotídeos. Então, o RNA é um conjunto de nucleotídeos. Depois, o DNA. Aqui é uma imagem do RNA, ó. Então, aqui, ó, é uma fita só. Agora, no caso do DNA, o DNA, ele já é um filamento duplo. Então, são 2 fitas que vão ficar ligadas. Então, aqui, ó, eu tenho um nucleotídeo, aqui embaixo eu tenho outro nucleotídeo, aqui embaixo eu tenho outro e assim por diante. Para uma fita não se afastar da outra fita, porque o DNA é uma fita dupla, então vai acontecer aqui, ó, a ligação
entre as bases nitrogenadas. Sempre que eu tiver Sempre que eu tiver uma base guanina, a guanina vai se ligar com a citosina. E a adenina, que eu represento pela letra A, vai se ligar com a timina. Então, é sempre G com C, A com T e vice-versa. Ah, o G nunca pode ligar com T? Não, porque é igual ao modelo chave fechadura. As ligações, elas não se encaixam. Por isso que o G vai sempre ligar com C, vice-versa, e o A vai ligar com T e vice-versa. Só que ao invés também de ficar fazendo o desenho desse jeito, a gente representa só as bases, ó. Por exemplo, se desse lado eu tiver um G, do lado de cá eu tenho que ter um C. Se desse lado eu tiver um A, do lado de cá, fazendo a ligação, eu tenho que ter um T. Então, a gente representa só a base nitrogenada. O DNA, então, é um filamento duplo, aí já são duas fitas, e essas duas fitas, nós temos as ligações entre as bases nitrogenadas. Para quê? Para não ir uma fita para cada lado. Agora, lembra também que o DNA é uma molécula formada por um conjunto de nucleotídeos. Aqui, olha, a representação do DNA, que é o que, essa imagem do DNA é o que aparece nos livros, né, nas reportagens. Então, aqui, ó, eu tenho uma fita, eu tenho a outra fita e a ligação entre essas duas fitas. São dois filamentos que ficam juntos. Aqui é a tabelinha que tem na apostila de vocês. Então, está ó, o DNA. O DNA ele tem a informação genética. É onde tem lá as minhas informações. Eu tenho olho verde, eu tenho cabelo castanho, a pele branca. Então, todas essas minhas informações estão contidas aonde? No meu DNA. Além de controlar todas as atividades celulares, inclusive a produção de proteína. Porque, como eu disse para vocês, o DNA forma o RNA para que depois ocorra a formação, né, do ribossomo e assim a produção da proteína. As bases nitrogenadas, olha, são 4. Lembra que só uma base aqui, ó, só a timina que vai ser diferente do RNA, que é a uracila, no lugar da timina. O RNA, ele já fica lá no nucleolo, ele está relacionado com a síntese, com a produção de proteínas. O DNA são duas fitas que vão ficar interligadas e o RNA uma fita só. O açúcar que forma o DNA, que é aquela parte amarelinha lá, desoxirribose, do RNA é a ribose. O significado parece um palavrão, né? DNA vem do termo em inglês, então é ácido desoxirribonucleico. Claro que nós usamos DNA porque é mais fácil de guardar. E o RNA, ácido ribonucleico. A localização. O DNA vai ficar no nucleoplasma, que é aquela parte de dentro do núcleo, que lembra a constituição do citoplasma. Já o RNA fica no nucleolo. Lembra que eu falei que o nucleolo é formado de RNA, que vai ser responsável pela produção de proteínas. Tem um pouquinho nos ribossomos e no citoplasma também. Bom, aqui é só representando, fazendo a comparação do RNA com o DNA. Então, o primeiro aqui, o RNA, ó, uma fita só. O DNA, nós temos duas fitas interligadas, né? Unidas pelas ligações entre as bases nitrogenadas. Aqui também uma outra representação, né? Mostrando que no DNA nós temos aqui, ó, a parte rosinha aqui e essa parte meio azul aqui é igual. O que vai ser diferente? Base nitrogenada. Aqui tem adenina, tem guanina, citosina e a timina. E no RNA tem o açúcar, tem o fosfato, fosfato é o mesmo do DNA. O que vai ser diferente é o tipo de açúcar. Aqui é a desoxirribose no DNA e no RNA é a ribose. Tem adenina de base, tem guanina, tem citosina. E a outra base diferente vai ser a uracila, só a representação dos nucleotídeos. Aí já vem as questões, que essa semana a matéria é pequenininha. Conceitue os termos abaixo. Vocês vão falar o que é cromatina, né, que é o filamento de DNA associado a proteínas. O RNA. O RNA é um tipo de material genético, né, relacionado com a produção de proteínas.
O nucleoplasma é a substância gelatinosa que vai preencher a parte de dentro do citoplasma. O material genético pode ser o DNA ou o RNA. Material genético é a informação genética do indivíduo, onde estão os genes com a informação genética do indivíduo. E o nucleotídeo são as unidades que vão formar os materiais genéticos. São as unidades que vão formar o DNA e o RNA. Esse nucleotídeo é formado de quê? Fosfato, açúcar, base nitrogenada. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. A questão número 2. O núcleo celular possui 4 componentes básicos que são, olha a letra A, envelope nuclear, tá certo, RNA, DNA e cromossomos. DNA e cromossomo é a mesma coisa, gente. O cromossomo nada mais é do que uma molécula enroladinha de DNA, então não. Envelope nuclear, nucleossomo? Não, nós falamos nucleoplasma. A letra C, envelope nuclear, que é a carioteca, né? Cromatina, que é o material genético. O nucleolo, que é formado de RNA responsável pela formação do ribossomo. E o nucleoplasma, que preenche a parte de dentro do núcleo. Essa é a resposta. A última não pode ser porque apareceu aí também nucleossomo. Não é nucleossomo, né? É nucleoplasma. A questão número 3. As células eucariotas ou eucariontes apresentam um material genético contido por uma membrana, quer dizer que ele vai ficar seguro ali, né, preso por uma membrana, o que caracteriza o núcleo. A membrana que separa o material genético do citoplasma é designado pode ser chamado de membrana nuclear, envelope nuclear, carioteca, é tudo a mesma coisa. E a 4, qual a função dos poros existentes no envelope nuclear? Lembra que envelope nuclear é a carioteca. Os poros são chamados de anule. Qual que é a função desses poros? Permitir a troca de substâncias, né? Permitir a troca entre o núcleo e o citoplasma. Essa semana são só essas 4 questões, só a número 1, que é um pouquinho maior, que está pedindo a definição de cada um. É só o basiquinho, tá? Não vamos detalhar, pelo menos por enquanto não. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pelo menos as partes que formam o núcleo. Não deixem de responder o formulário. Até a nossa próxima explicação. Fiquem com Deus. Tchau!